Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Mandou-me aqui no canal do Fala Beloso, onde ele aí, ídolo palmeirense, trouxe informações exclusivas pra gente, falando aí do volante Arthur do Grêmio, é isso mesmo, está livre no mercado e também tudo sobre Danilo, tá esquentando, hein, Família Palmeiras? Também o trechinho do Diego Alioata que complementou as informações e bastidores do Verdão e também o Palmeiras 90 mais com infos aí de mercado da bola do Verdão. Fique até o final do vídeo, já deixa o seu like e deixa no comentário a opinião de vocês. Vambora lá. Sabe o Arthur do Grêmio? Volante que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de um volantão ali, né? Para liberar um pouco o Marlon Freitas, para liberar um pouco o Andréas Pereira. E a gente precisa de um volante. O Danilo é o sonho, né? O Danilo é o sonho. Danilo que está com a seleção brasileira lá. E eu tô achando que o Ancelotti vai botar ele no time, hein? Deixa ele quieto, Ancelotti, deixa ele quieto, deixa o Danilo quietinho lá, escondido. É que ele joga muito, brincadeira, o Danilo tem que jogar mesmo. Tem que jogar na seleção porque joga muita bola. É uma pena que aí a concorrência pode aumentar, né? A concorrência pode aumentar com relação ao Danilo, que tem o desejo de voltar para o Palmeiras. Se ficar no Brasil é verde, tá? Vai para o Palmeiras. Mas na Copa do Mundo, com o Casimiro, que não está jogando nada, se o Danilo entrar por ali, ele vai comer a bola. Vai jogar, vai meter gol, vai jogar muito, vocês vão ver. E aí a concorrência vai aumentar e com o euro é difícil, né? É difícil concorrer. Mas enfim, é o sonho que estamos aguardando. O que surgiu agora é o Arthur, que é bom jogador, gosto também, tá? Gosto também do Arthur, acho que é bom jogador, tem uma saída de bola muito boa, um controle de bola impressionante, ele esconde a bola, é bom jogador, só que se for comparar os dois, é fácil, né? Um tá na Copa e o outro tá ficando desempregado. O outro tá ficando desempregado. Mas então o Danilo, não tem dúvida, se fosse para escolher, lógico que seria o Danilo. Mas a questão é que o Arthur, que é da Juve, que tem contrato até o meio do ano que vem, a Juve não faz questão nenhuma também de romper o contrato, tá? Então, ele não conseguiu renovar com o Grêmio por causa de dinheiro, né? Recebia em torno de 1,5 milhão no Grêmio e estaria disposto a abrir mão do que tem de receber na Juve, que são 4 milhões mensais, mas aí viria para o Palmeiras. Queria acertar com o Grêmio por 1,5 milhão, mais 1 milhão de luvas. E aí o clube que acertar, o Grêmio não quis, né? O clube que acertar não tem que pagar pelo Arthur. Porque se for contratar o Danilo, vai ter que contratar, e não é pouca grana, né? Estão falando aí em 30 milhões de euros, dá 180 milhões. Então você não tem que gastar essa grana com o jogador, porque além dos 180 ainda tem o salário, né? Ainda tem o salário. Então, com o Arthur é o seguinte: 2,5 milhões mensais entre luva, salário, e aí é a pedida do staff dele lá para o Grêmio que não virou, que é 1 milhão de luvas e 1,5 milhão de salário. Então o Arthur está no mercado, claro que o Palmeiras está monitorando essa situação, né, para entender realmente do atleta se ele quer continuar no Brasil, ou está sem mercado lá fora. Né? O Arthur é bom jogador, só que o que eu fiquei sabendo quando ele chegou para a Europa se empolgou um pouco, né? Aquela história de noite, não se cuidou e por isso deu uma queimada no filme dele lá. Eu acho que o Palmeiras seria um clube ideal para ele, sabe por quê? Porque a gente não tem notícia de jogador baladeiro no Palmeiras, né? Tinha molecada, o próprio Danilo gostava, ele, né, o menino, e o Patrick, essa turminha, mas é garotada, né? E nada assim também que chegasse a incomodar. De vez em quando a gente vê alguma coisa do Paulinho também, mas bem controlado. Então eu acho que o Arthur no Palmeiras, essa parte aí de noite, de não se cuidar, eu acho que estaria bem controlado, né? Os caras da comissão técnica do Abel botam até o relógio para ver se o cara dormiu. Então é difícil enganar os caras, hein? Eu acho um bom nome, sabe? Eu acho um bom nome. Principalmente se o Danilo acabar, né, indo para a Europa depois da Copa do Mundo. Eu acho o Arthur um nome muito interessante. A gente vai estar de olho aqui monitorando. Então o Arthur não teria que fazer uma contratação, o salário é em torno de 2,5 milhões, tudo negociável, lógico, né? Ele tá pedindo ele pediu 2,5 milhões para o Grêmio, que não deu negócio, então é por aí que o atleta espera receber o próximo contrato. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que seria uma boa opção na negativa, né, do Danilo, não seria nenhuma negativa, né, mas de perder o Danilo aí
para um clube europeu. Aí realmente o Arthur se tornaria um nome muito importante, cairia bem nesse time. Vamos ver o que acontece. O Palmeiras está aguardando a Copa do Mundo. O Palmeiras vai esperar a Copa do Mundo porque não tem nem como fazer proposta agora, porque não se sabe nem qual seria o jogador que chegaria aqui. E o próprio staff do Danilo também não iria aceitar qualquer tipo de proposta agora, porque entende que ele tem mercado. Tá se falando de Manchester United, inclusive eu conversei com uma fonte que falou que os empresários dele falam de proposta de Manchester United e Manchester City. E agora com a saída do Guardiola, vamos ver como é que fica, né, o Manchester City. Mas falam de United e City. E aí, é aquilo que eu falei num outro vídeo, são duas camisas grandes, pesadas, que poderiam tirar o Danilo do rumo de vir para o Palmeiras. Agora, como é que é a situação no Palmeiras? O Palmeiras não vai pagar 30 milhões pelo Danilo. Se o valor chegar em 30 milhões, 35, 40, o Palmeiras não vai pagar. Não vai pagar. Isso é definitivo. O Palmeiras não vai pagar 30 milhões pelo Danilo. Não tem como. Isso conversei com algumas fontes, falaram, cara, isso não tem como, o Palmeiras não vai fazer loucura, o Palmeiras não vai fazer um investimento fora do que precisa, porque é uma coisa que não se pensa. Danilo, paga 30 milhões para ele, já é um... O Palmeiras vai quebrar por causa disso? Não vai. Não vai quebrar por causa disso. O Danilo ganhava mais ou menos uns 3, 4 milhões por mês no Nottingham Forest. Ele tá vindo pro Botafogo e ele ganha 2 e alguma coisa. Não chega a 3. É óbvio que se ele viesse pro Palmeiras, ele quer um aumento, certo? O teto do Palmeiras não passa de 2 milhões. Então o Danilo teria que se adequar ali para receber. Ele teria luvas para receber. Essas luvas poderiam ser diluídas no contrato, beleza, mas uma parte das luvas é à vista. Numa negociação do tamanho dele, a gente tá falando aí de 20 milhões, por aí. 20 milhões à vista na mão dele. Então isso já sai. Ah, mas o Palmeiras pode vender um jogador e contratar, pode vender um cara da base. Bom, haverá vendas de caras da base, né? O Palmeiras tem aí 120 milhões vendidos, tem um monte de jogador em Portugal para vender, em outros clubes da Europa emprestados, parcialmente aqui, parcialmente ali. Então o Palmeiras ainda tem aí, vai fazer esse residual, mas vai ter que vender um atleta da base, né? Vai ter que vender o atleta da base, não tem o que fazer, mas não é para trazer o Danilo, tá? É para manter os 11 titulares. O pedido do Abel para Leila Pereira para essa janela, ele até falou em coletiva que às vezes o melhor reforço é não perder ninguém. E esse é o plano do Palmeiras. O pedido do Abel para Leila para essa janela é: não venda nenhum dos meus 11 titulares. Quem são os 11 titulares do Abel? Carlos Miguel, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Andréas, Alan e Arias, Vitor Roque e Flaco Lopes. Esses são os caras que o Palmeiras não. Esses são os caras que o Palmeiras está se esforçando para manter. E ao não vender esse cara, ao não vender esses caras, estão falando principalmente do Alan e do Flaco, que tem mais mercado, que a gente ouve falar. O Palmeiras não quer vendê-los de modo algum. Esse é o pedido do Abel Palmeiras. Então quer dizer, mas vende um cara da base e traz o Danilo no lugar. Se vender um cara na base e trazer o Danilo, é para manter esses 11. Manter esses 11 custa dinheiro. E o Palmeiras, esse é o plano do Palmeiras. O Abel Ferreira não conta com o Danilo. Ele não tá nos planos do Palmeiras. Se vier, é óbvio que é ótimo. É um jogador que tem todo o carimbo de aprovação da presidente, do Abel, do Barros, da torcida, do mascote, do Periquito, do Gobato, todo mundo. Mas ele não vai caber no orçamento do Palmeiras se custar 30 milhões, se custar 35, se custar 40, é o que muita gente fala. E 28? Difícil também. Se ficar perto dos 20, ficar perto ali, em torno dos 20, e o Palmeiras e o Danilo aceitar uma adequação de salário, que é cair o salário do Botafogo, você troca de emprego pra você ganhar mais, né? Aí de repente você vai para um clube pra você ganhar menos. Tudo bem que tem as luvas, né, que podem de certa maneira compensar isso, mas o ordenado mensal. E por quê? O Palmeiras não vai quebrar o seu teto para manter a harmonia do grupo. Outra coisa, o Abel ganha lá seus 3 milhões. Nenhum jogador vai ganhar mais com o Abel. Isso não é um pedido do Abel, isso é uma ideia do Palmeiras, tá? O Palmeiras entende que não pode nenhum jogador ganhar mais do que o Abel, porque isso acaba com a harmonia do grupo, isso destrói o vestiário, isso destrói a hierarquia, enfim. Então o Danilo já não ganharia 3 milhas assim, não tem a menor chance disso acontecer,
que seria um aumento natural em relação ao que ele ganha no Botafogo, que gira na casa de 2.600 por aí. Então, quanto Palmeiras, como é que o Danilo viria para o Palmeiras? Em quais circunstâncias o Danilo viria para o Palmeiras? O Danilo viria para o Palmeiras em duas circunstâncias. Negociação beirando os 20 milhões. Beirando os 20 milhões, ali, ó. Pertinho dos 20 milhões. E para ganhar um salário menor do que ele ganha no Botafogo. O Palmeiras não tem como subir, não vai subir o salário dele de 2,5 para 3 se ele vier. O Danilo está ciente das condições, o Danilo mesmo assim tem interesse, mas os empresários do Danilo querem que ele vá para a Europa, evidentemente, porque o dinheiro vai ser muito maior lá. Um clube russo, Zenit, querendo jogadores da base do Palmeiras de novo. E o Palmeiras tem que, fechar as portas para os clubes russos, sobretudo para o Zenit. Eu não sei se sou só eu, mas eu criei um incômodo tão grande que eu acho que o Palmeiras não deve negociar. O Zenit está tentando a contratação do Riquelme Felipe. E o Riquelme Felipe hoje apareceu numa matéria do Globo Esporte, né? Em que o Globo Esporte, de maneira geral, disse que o Palmeiras está dando um destaque pela personalidade do Riquelme e principalmente pela forma como ele tem treinado. Tem treinado de maneira séria e tem conseguido entregar nos treinamentos. Para quem não sabe, tá? Os jogadores do Palmeiras, eles estão de férias. Entretanto, o clube passou uma agenda de treinamentos para os caras e deixou as portas abertas. Riquelme Felipe, por exemplo, Paulinho, Vitor Roque, tem muita gente indo para o CT. E o Riquelme Felipe tem treinado de maneira muito profissional. E mais do que isso, qualidade técnica ele tem. Então, assim, a expectativa é que o Riquelme Felipe não mais seja negociado com o Botafogo, né? A ideia inicial era Riquelme Felipe, Benedetti, mais uma grana pelo Danilo. Ao que tudo indica, não. O Palmeiras vai colocar a grana inteira na mão do Danilo. Calma, a gente já vai falar disso, né? Mas Riquelme Felipe, então, fica no Palmeiras. E por mais que o clube russo tenha interesse em conversar, esse é o momento do Palmeiras fechar as portas. Eles nos atrapalharam na negociação com o Gerson, na negociação com o Nino e na negociação com o Wendel e ainda o Douglas Santos. Então o Palmeiras não tem que facilitar, quer pagar multa. Na minha opinião é essa aí. Meu povo maravilhoso, aproveitando que a gente está falando a respeito de mercado da bola, temos informações para conversar. Primeiro a respeito do Danilo, né? No vídeo de ontem a gente passou a informação que o Facincani falou no vídeo dele, né? Felipe Facincani, baita comunicador. E ele deu ali a informação de que o Palmeiras e o Danilo, mais staff do Danilo, né? Estavam acertados. Que faltava única e exclusivamente o Palmeiras alinhar questões com o Botafogo. Entretanto, o dinheiro que o Palmeiras estava colocando na operação beirava os 30 milhões de euros e o Palmeiras ainda pagaria a dívida que o Botafogo tem com a staff do Danilo, ou seja, é uma proposta irrecusável. O Palmeiras fez vídeos falando do jogador, posts falando do jogador na Copa do Mundo e, cara, ficamos todos em êxtase. Só que hoje veio uma informação do próprio Botafogo alegando surpresa com a informação e blá blá blá. Só que isso aconteceu com Marlon Freitas, para quem não lembra, e isso também aconteceu com o Barbosa. Então o Botafogo é mestre na arte de aparecer para a imprensa e dizer que não tem nada acontecendo, quando na verdade nos bastidores as conversas já estão feitas. Eu tenho uma opinião formada, mas aí não é uma informação da imprensa, é uma opinião. Na minha opinião, o Palmeiras está acertado com o Danilo e com o Botafogo e vai ser a maior contratação da história do clube alviverde. E digo mais, tá? Para além disso, o Palmeiras vai formar um time fantástico no segundo semestre. Agora, hoje a gente viu várias informações, né? Inclusive veio gente nos comentários aqui perguntar sobre o Arthur do Grêmio, né? Quer dizer, ex-Grêmio, né? Então o que acontece? O Grêmio buscou um empréstimo do Arthur, que tem contrato com a Juventus da Itália até 2027, se não me falha a memória, segunda metade de 2027, né? Segundo semestre. E essa negociação, tá, entre Grêmio e Juventus, ela é uma negociação muito aberta, muito livre, onde o Grêmio negociou o salário do Arthur, tá? Beleza. O Arthur está em vias de ter o término desse contrato, agora em junho. E aí ele foi pedir uma valorização, o Grêmio não topou, não tem condição de pagar, a verdade é essa. E de fato o Arthur sairá do Grêmio em junho, 30 de junho. Estará
livre no mercado. Num primeiro momento ele volta para a Juventus, mas a Juventus não vai utilizar o jogador. Então, se pintar proposta agora, eles vão liberar. E é isso aí, família Palmeiras. Este foi o vídeo de hoje. Informações exclusivas que a gente está acompanhando. Veloso falando tudo aí sobre Arthur do Grêmio e também sobre o volante Danilo, as informações que ele tem. E ele detalhou, ele falou uma verdade. O Arthur do Grêmio livre no mercado, comparado com o Danilo, que tá tendo toda essa, digamos assim, essa novela por enquanto, né, do jogador que ainda tá aguardando aí o final da Copa do Mundo para decidir o seu futuro. Seria uma baita contratação. Já pensou se o Palmeiras entra em cena e faz uma proposta pelo Arthur? Aparentemente aí, vou dar uma lida aqui na notícia que saiu para a saída do Arthur lá do Grêmio, né? Informação lá do GE. O que pesou para o Arthur ser do Grêmio? O clube argumentou cautela nas finanças enquanto o jogador buscava valorização. O desejo do Grêmio e o Arthur era de permanência, mas os números colocaram o fim da passagem do volante pelo clube. Conforme apurou o GE, a questão salarial foi o entrave da negociação. O jogador da Juventus da Itália tem contrato de empréstimo até 30 de junho e não renovará seu vínculo. O Grêmio ofereceu o salário de cerca de 1,5 milhões para o Arthur, o mesmo que já recebia para mantê-lo até dezembro de 2028. A proposta foi oficializada na última sexta-feira. O atleta, por outro lado, esperava valores na casa de 2 milhões e meio, além de 3 anos de contrato. Arthur buscava a saída da Juventus sem custos para o Grêmio. Estava disposto a abrir mãos dos 4 milhões mensais que tem a receber até junho de 2027, período de contrato com os italianos. Por isso, acreditava ser justo o aumento salarial e o tempo maior de vínculo. Em nota publicada no site oficial nesta terça-feira, o Grêmio reconheceu que não houve acordo financeiro. Formado na base e recontratado em agosto de 2025, Arthur fez 36 jogos e um gol na segunda passagem pelo tricolor. Na primeira, foi uma das principais figuras na conquista da Libertadores 2027. Então é isso, família Palmeiras. Não houve acordo aí salarial com o Arthur. Ele buscava aí 2 milhões e meio por mês, né, contando as luvas, e o Diego Aywata foi claro aí nas informações dele que ninguém no Verdão recebe mais que Abel Ferreira. Existe um teto aí para os jogadores na casa dos 2 milhões e pouco, então ele citou o Danilo, se quiser vir, vai ter que se adaptar nessa questão salarial, né, não vai receber mais que o Abel Ferreira, que tá na casa dos 3 milhões aí, ele explicou na questão do grupo e tudo mais, né. Então, família Palmeiras, se o Palmeiras conseguisse atravessar esse acordo aí, falar diretamente com a Juventus, já que ele não está mais no Grêmio, está livre no mercado aí, seria uma excelente contratação, joga muito a bola o Arthur. Mas há informações de várias pessoas aí que a gente já trouxe aqui no canal também, opiniões também, que o Danilo tá muito bem encaminhado com o Verdão, caso não tenha a proposta da Europa, né? Então eles estão esperando seus empresários o fim da Copa do Mundo para ver se surge alguma coisa, caso contrário aí, tem grandes chances do Palmeiras, do Danilo vestir a camisa do Palmeiras. Então vamos aguardar aí os próximos dias, o fim da Copa, e se o Palmeiras vai entrar aí, tá de olho no mercado se vai rolar alguma coisa com o volante Arthur. Beleza, família Palmeiras? Este foi o vídeo de hoje, lembrando aí os créditos para Diego Aywata aí, também o canal Palmeiras 90 Mais e o canal do Fala Veloso. E o Palmeiras 90 Mais também trouxe pra gente aqui informação do Riquelme e Felipe aí sobre interesse de clubes da Europa, né? Riquelme é uma joia da nossa base aí, um ponta, entrou esses dias atrás aí pelo Brasileiro, entrou muito bem, então o Palmeiras tem que aproveitar esses momentos aí para valorizar o atleta e conseguir uma boa venda, né? Já que aparentemente não vai ter tanto espaço aí na equipe principal, joga muita bola o Riquelme e Felipe. Beleza, família Palmeiras? Este foi o vídeo de hoje, já deixa seu like, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.